Salve, consagrados! Demorou, bombou! Gente, vamos dar início ao nosso curso de elerodinâmica. E hoje falaremos sobre intensidade de corrente elétrica. Não perca essa aula, hein? É a base de todo o nosso curso de elerodinâmica. Então, bora! Chama Paquito! É o seguinte, gente, vamos lá. Então, falei para vocês que iniciaremos eletrodinâmica, tá? Dentro de eletrodinâmica você vai aprender corrente elétrica, tema da aula de hoje, tá? Vai aprender primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, vai trabalhar com associação de resistores, potência, enfim, uma gama muito grande aí de assuntos que são abordados nas principais provas que você vai realizar, tá bom? Beleza? Então, para começar nosso curso de eletrodinâmica, intensidade de corrente elétrica, chamado de I, tá bom? Como funciona? Antes, vamos entender como surge essa corrente elétrica. Então, peguei um pedaço aqui, um segmento de um condutor, tá? E no segmento desse condutor, eu vou colocar alguns elétrons aqui, tá? E aí, no primeiro momento, eu vou colocar os elétrons de forma livre, tá? Então os elétrons eles ficam dessa maneira aqui, ó, dentro de um corpo são elétrons que ficam desordenado, tá? Um movimento desordenado. Por que esse movimento ele é desordenado? Porque o elétron não tem energia suficiente para conseguir se deslocar e criar um fluxo ordenado. Então o que é feito? Eu forneço energia para esse elétron através de um gerador. Vou fornecer energia para esse elétron e observe o que acontece. Esse elétron ele sai dessa configuração e assume para você uma nova configuração. Ele assume essa configuração aqui, olha. Então você vai observar que o elétron ele saiu do movimento desordenado e assume esse movimento ordenado. E esse movimento ordenado dos elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, se perguntarem para você o que é corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons. Isso é corrente elétrica. Então, esse movimento ordenado dos elétrons é o que faz com que tenha o surgimento de corrente elétrica. Sem corrente elétrica, com corrente elétrica. E lembrando que esse movimento ele só é possível porque eu vou fornecer energia para esses elétrons se movimentarem aqui de maneira ordenada. Agora, o que vai acontecer? Esses elétrons estão se movimentando e por essa secção transversal, e guarda isso que eu estou falando para você, por essa secção transversal, eles acabam passando. Então, eles vão chegando aqui, olha. E lembre-se, a quantidade de elétrons que a gente tem é a quantidade muito grande, da ordem de 10 elevado a 20, por exemplo, tá bom? Então, da ordem de 10 elevado a 20 elétrons. O que vai ocorrer? Esses elétrons aqui, eles têm uma carga elétrica, que você viu no nosso primeiro vídeo de eletrostática, como determinar essa carga elétrica. Para quem não recorda, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de carga é o número de elétrons que está chegando aqui, vezes a carga elementar. E essa carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá bom? Então, ela vale aí 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb, que é a unidade da quantidade de carga, tá? Então, quantidade de carga, o número de elétrons que está atravessando aqui e a carga elementar. Vander, você não vai colocar mais ou menos aqui, não? Não, porque nesse aspecto, para eu determinar a intensidade de corrente elétrica, eu estou usando o módulo da quantidade de carga. Por isso que eu estou usando o valor absoluto aqui da minha carga alimentar. Belezura? Boa! Então, ele traz aqui uma quantidade de carga. E essa intensidade de corrente elétrica será dada pelo módulo da quantidade de carga dividido
por tempo. Cuidado que você tem que tomar. Quantidade de carga, você já sabe que ela é sinalizada para você em Coulomb. Tá? Que é o nosso Czinho aqui. O tempo no sistema internacional, guarda isso aqui, ó, Fofolete. Ei, pequeno gafanhoto, acompanha aqui, ó. O nosso tempo aqui, ele tem que ser dado em segundos. Tá? Em segundos. E essa divisão de Coulomb por segundo, essa divisão de Coulomb por segundo das unidades que eu tenho aqui, fornece para a gente a unidade de corrente elétrica, que é o ampere. Vander, oi, é daí que sai aquele nome daquele instrumento amperímetro? Sim, e guarda já porque Enem, os principais vestibulares, toda a base aí das provas militares trabalham com amperímetro em sua prova, em suas questões. Amperímetro pega visão, mede intensidade de corrente elétrica. Pegou? Tranquilo? Boa. Então, Coulomb por segundo, o nosso ampere. Ou seja, resumindo aqui, retomando, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. Como que eu vou medir? Quantidade de carga, módulo, né, dividido pelo tempo. E a quantidade de carga, retomei aqui, mas você tem lá no primeiro vídeo de eletrostática. Se você não assistiu ainda, dá aquela conferida. Beleza? Coloquei um exemplo de como esse perfil de conteúdo é cobrado para você. Então, determina a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que, durante um intervalo de tempo de 2 segundos, então já está em segundos esse exemplo que eu coloquei para você. Ô, Wander, e se colocar em minuto? Aí você vai mudar, lembra que para passar de minuto para segundos, vou multiplicar para 60, tá bom? Esse condutor foi atravessado por um total de, olha lá, 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então, lembre-se o seguinte, intensidade de corrente elétrica é o módulo da quantidade de carga dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. Logo, intensidade de corrente elétrica vai ser quantidade de carga, é o meu N vezes Z, isso tudo dividido por ΔT. Tranquilo? Então, minha intensidade de corrente elétrica será dada por 4 vezes 10 elevado a 20, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19, isso tudo dividido por 2 segundos. Vou dar aquela simplificada marota, né? Ó, dividir aqui, né? 4 por 2, que deu 2 aqui. Faço 2 vezes 1,6, então isso dá 3,2 aqui, Paquito. 3,2 vezes multiplicação de potências de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 20 mais menos 19. Mais com menos, menos. Então, a gente tem uma intensidade de corrente elétrica de 3,2 vezes 10, vamos lá, mais com menos deu menos, 20 menos 19 vai dar 10 elevado a 1. Ou seja, 3,2 vezes 10, o que resulta em 32 amperes, tá? Então, 32 amperes é a intensidade de corrente elétrica. Então, um exercício aí bem clássico, um exercício bem factível que você encontrar nas suas principais provas. Não é um exercício tão complexo aí, costumo falar para os meus alunos que é mel na chupeta, dá para fazer, só amarrar e tomar cuidado com as unidades de medida, tá bom? Às vezes ele coloca microcoulomb, às vezes ele coloca milissegundo, ou às vezes coloca em minuto. Então ele vai trabalhar com as unidades de medida dessa forma, e aí é só você ficar atento nas unidades que você não perde essa questão. Tranquilo? Meus pequenos gafanhotos, espero que tenha ficado claro para você aí. Se você curtiu essa aula, dá aquele joia, ativa o sininho de notificações, inscreva-se aí no canal. Um beijão nos rapazes, abraço nas garotas, valeu!